Bom dia a todos. Como o professor Armando comentou, meu nome é Edson Bruno, eu vou ser o moderador aqui da sessão técnica 1. Bom, dando início à sessão técnica 1, vamos começar com o trabalho do Henrique Durello, cujo título é Influência da sensibilidade de parâmetros dos modelos de Avrami nas cinéticas de recristalização sobre o tamanho de grão em um processo de laminação a quente de liga do aço SAE 4140. Bom dia a todos, um excelente dia e um excelente final de semana. Esse trabalho está sendo desenvolvido aqui no mestrado da UFSCar, com o apoio do Sérgio Henrique Evangelista, e a ideia é que a gente estude como que funciona o modelo de recristalização de um aço em cima de um evento de recristalização sobre a laminação a quente. Uma breve introdução: a avaliação da microestrutura, ela ocorre quando a gente tem um aquecimento desse material e posteriormente ele sofre algum tipo de esforço, deformação, e aí com isso ocorre um rearranjo atômico, consegue esse fenômeno de evolução microestrutural aliado a uma recristalização, uma recuperação atômica. Com isso a gente pode ter uma noção, se a gente conseguir estudar esse tipo de fenômeno, a gente consegue prever o que pode acontecer em outros tipos de processo de fabricação, por exemplo, laminação, que é o caso aqui, forjamento, usinagem, a gente consegue prever esse tipo de fenômeno interno do material. Isso é feito com o auxílio de um software CAI e é baseado em uma modelagem pela análise de elementos finitos. Isso a gente consegue fazer com que esses processos se tornem um pouco mais precisos. A gente consegue prever um pouco alguns fenômenos. Isso é muito viável para a indústria, porque a gente consegue otimizar esses processos, a gente consegue ganhar tempo, melhorar custo, a gente consegue ter alguns novos estudos relacionados a esse tipo de fenômeno. E com a evolução desses softwares CAM, CAI, CAD, a gente consegue, com a integração entre eles, a gente consegue melhorar cada vez mais o entendimento de cada fenômeno que acontece. A gente consegue melhorar um pouco esses fenômenos dentro de uma fábrica ou dentro de uma siderúrgica. Bom, um pouco do método aí que a gente utilizou para fazer esse estudo, a gente modelou em cima do Deform, um software 3D. A gente pegou com base uma tese da UFSCar, lá do departamento de materiais, para a gente ter esse pontapé inicial, como por exemplo, esse tamanho da chapa, o rolo, o que, que acontece na interface entre o rolo e a chapa, qual que é a velocidade do rolo. Então a gente pegou como base esse trabalho. Tá? E a gente remodelou com auxílio de outros artigos aí internacional mais novos, para a gente poder chegar em alguns parâmetros de estudo. A dimensão da chapa, ela tem basicamente 300 milímetros aí quase, né, um pouquinho menos, por 1,264 m e uma espessura aí de chapa de uns 30 milímetros. 30,7. O rolo ele é um pouco maior em largura, cerca de 5 milímetros, e o diâmetro dele é 787. Tá? O aço é um SAI 4140, e a gente estudou inicialmente uma redução de espessura de 10 milímetros. Mas esse também é um dos dados que a gente gostaria de entender melhor o que acontece, para ver se é possível em uma siderúrgica conseguir alterar esse parâmetro e às vezes até diminuir a quantidade de passos ou diminuir a energia desse sistema. E aí alguns resultados analisados é a deformação efetiva da chapa, a temperatura, como que ela se comporta ao longo das etapas e a recristalização dinâmica, estática e dinâmica. No caso, como o aço está inicialmente a 1000 graus Celsius, ocorre a recristalização dinâmica. E aí com isso ocorre esse crescimento de grão interno na microestrutura. A composição química do aço, tá, mais ou menos ali 0,45% de carbono, o ferro ali na casa de 97%. Essa tabela 2 ela foi tirada de um artigo e ela mostra os dados que foram implementados no software com base no aço 4140. A temperatura que ocorre, a questão de aquela transferência de calor, tanto para o ambiente quanto para o rolo, a deformação, a taxa de deformação imposta e algumas condições do software. E a tabela 3 mostra os valores de acordo com as equações de Avrami.
para o aço 4140. É importante a gente notar que, para cada aço, esses valores eles são diferentes. Então, se for analisar um outro tipo de aço, esses valores vão ser totalmente diferentes. Alguns são dados empíricos do material, que são dados de experimentos, e alguns são termos de energia de ativação, que nada mais é do que a interação atômica do aço. Então também varia de acordo com cada material. Esses dados eles são encontrados normalmente em literatura, mas caso não seja possível obtê-los, aí é ideal fazer alguns experimentos, alguns testes em laboratório para identificar esses dados. E para uma análise mais assertiva, a gente analisou 4 regiões da chapa de aço deformada, cerca de 25 milímetros da face da chapa. Tá, aqui tem esses 4 pontos, aqui não está muito bem nítido porque a cor da chapa não ajudou muito. Mas aqui no meio, no centro e na borda o ponto 1, na superfície superior e no canto o ponto 2, mais ao centro da largura o ponto 4, na superfície o ponto 3 no centro da chapa. Aí alguns resultados aqui que a gente obteve até então. A deformação efetiva, a gente nota que conforme o rolo ele aplica essa deformação, ocorre um pico de deformação e ele se mantém em um patamar em cada ponto. Esse patamar é diferente. Os pontos 2 e 4, que são mais na superfície, essa deformação é um pouco menor, porque aqui ele tá analisando deformação, não o quanto ele foi deformado em milímetros, é a deformação mesmo. Os pontos 1 e 3, eles acumulam uma maior deformação, porque ela é imposta pelos elementos acima, pela espessura acima, então eles acumulam essa deformação efetiva a mais. A temperatura, a gente tem essa queda brusca inicial quando o rolo chega aos pontos superficiais, o 2 e o 4, mas depois, é decorrente daquele gradiente de temperatura, eles acabam ficando em um patamar linear, tá? Já os pontos 1 e 3 são mais internos, eles não sentem tanto essa variação. E a recristalização, tá, ela ocorre ali Um minuto. mais ou menos quando chega em 700 graus, e a gente nota que na borda externa, que ela foi deformada para fora do rolo, não ocorre essa recristalização. Esses grãos eles não crescem, tá, isso é muito decorrente também pelo diagrama TTT. Mas a gente vê um pico desse acúmulo interno de energia, então os grãos eles vão se formar e depois eles estabelecem num patamar. A conclusão aí é que a gente consegue fazer essa análise por fé dessa microestrutura. Esse tamanho de grão ele variou de 0,5 microns até 9 micrômetros. A gente pode otimizar esse processo e a gente consegue ter uma análise de sensibilidade desses parâmetros e com isso reduzir o tempo e o custo fabril. E também a gente consegue deixar de legado novas pesquisas para serem realizadas aí no futuro para esse benefício da fábrica. Aqui algumas referências. Obrigado a todos aí. Henrique, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, apresentação. Temos 2 perguntinhas aqui no chat. A primeira é do professor Sidney Bruce. Ele parabenizou pelo seu trabalho e perguntou se teve algum cuidado especial, se algum cuidado especial teve de ser feito em sua malha de elementos finitos. A ideia inicial era que a gente analisasse por elementos. Nós utilizamos o elemento tetraedro, que é o mais simplificado possível, e a nossa ideia era utilizar um elemento mais refinado. Por conta de algumas limitações do software, por hora, a gente optou pelo tetraedro, mas já está em estudos a gente otimizar essa malha agora. A gente está variando alguns elementos ali de inputs, tá? A temperatura, a taxa de deformação, e a gente está avaliando qual que é a melhor malha aqui mais converge, vamos dizer assim, tá, os cálculos. O elemento tetraedro ele é muito rígido, então às vezes ele pode dar alguma diferença aí nos resultados, mas a gente tem Ok, essa análise sim. ok. Acho que a gente respondeu uma parte da pergunta do professor Armando também. Ele disse, Henrique, parabéns pelo trabalho. E ele perguntou, a deformação plotada é a octaedra? Não, tetraedro. Ok, muito obrigado, Henrique. Nada. Obrigado aí.